Em Goiás, 16 horas. Acho que estão uns 32 graus. Tá quente, mas não é nada do outro mundo, não. A tossição é porque eu comi um açaí. Enfim, nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas coisas meio tensas. Tem alguns assuntos que não deixam a gente popular, que são perigosos, que são escorregadios, que são espinhosos, mas a gente tem que falar, porque o silêncio é cúmplice. Eu, particularmente, vejo na demografia um problema. A primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é que a tal Agenda 2030 existe. Vou até mostrar como é que vocês fazem para encontrar ela. Um dos pontos-chave dela é a diminuição da população global. Certo? Veja, é uma perspectiva capitalista. Não é uma perspectiva de luta anticapitalista. Porque que nós temos um problema, isso é evidente. Isso é evidente. É evidente que o planeta tem um problema, que a sociedade humana tem um problema muito grave no crescimento exagerado da população, na questão ambiental, no uso dos recursos. Só que o problema não é o crescimento da população mundial, certo? O problema é o capitalismo. Então, para a gente começar a entender isso, a primeira coisa que eu acho que nós precisamos é de alguma teoria. Essa é uma teoria básica, não é livresca, fácil de entender. Eu só peço que vocês me acompanhem no meu raciocínio. Thomas Malthus foi um pastor protestante, claro, né? Um liberal óbvio, britânico, inglês. Ele escreveu um livro, Ensaio sobre a População Humana, no qual ele dizia o seguinte: as populações tendem a crescer em proporção geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Os recursos necessários para a sobrevivência dessas populações, por outro lado, Malthus dizia, tendem a crescer em proporção aritmética. 1, 2, 3, 4, 5. Então é óbvio que nós teremos um problema. Porque o ritmo de crescimento da população, segundo Thomas Malthus, é muito superior ao dos recursos. Por que ele se ateve a isso? Thomas Malthus cria a demografia. Certo? Thomas Malthus foi o criador da ciência demográfica. O que ele tinha em mente? Estava em discussão no parlamento britânico a lei de auxílio aos pobres. Certo? A pobreza estava muito grande na Inglaterra, muito grande, a miséria estava atingindo proporções cataclísmicas. Marx descreve essa situação no Capital. Eles foram contemporâneos, certo? Embora não, Malthus nasceu primeiro do que Marx, mas eles chegaram a ser contemporâneos. A pobreza na Inglaterra era uma situação catastrófica, claro, porque capitalismo. O capitalismo, nós já explicamos aqui várias vezes. O capitalismo é um sistema no qual parasitas roubam ou o resultado do trabalho dos outros, isso é mais-valia, ou a liberdade dos outros, ou a vida dos outros, ou a civilização dos outros, ou a produção dos outros. O capitalismo é um sistema de parasitas ladrões. Simples assim, sabe, sem frescura. Parasita é um sistema de parasita. O capitalismo é um sistema de parasita ladrão. O capitalismo é feito por pessoas totalmente inúteis, que não tem nenhuma serventia social. Eles só são parasitas.
o bilionário, o grande empresário, é um ser totalmente inútil do ponto de vista social. Ele não serve para rigorosamente nada, certo? Da onde vem a riqueza? Da extração da mais-valia, do lucro indevido, do sobrejuro, da usura, certo? É um inútil. Ok, então é óbvio que como o capitalismo estava florescendo na Inglaterra no século XIX, era evidente que a pobreza estava campeando. A pobreza estava muito alta. E aí essa pobreza, essa miséria, na verdade, de grandes proporções, começou a incomodar algumas pessoas. Começou a incomodar a sociedade. A assustar. E aí Thomas Malthus, claro, né, bom protestante que ele era, foi contra a lei de auxílio aos pobres. Igual a bancada evangélica no Brasil é contra qualquer lei trabalhista, qualquer lei que ajude os trabalhadores. Eu falo sempre, o grande inimigo dos trabalhadores brasileiros são os evangélicos, os pastores. Certo? Eles são inimigos dos trabalhadores. A gente tem que começar a encarar isso de maneira realista. Ah, não pode, porque politicamente, não sei o quê. Não, gente, eu não sou um político. Certo? Os políticos que descubram como dizer isso para as massas, se eles têm tantas papas na língua. Mas o fato é que a liderança evangélica é inimiga da classe trabalhadora. E ponto. São inimigos da classe trabalhadora. Thomas Malthus era só mais um na fila do pão. Então, propuseram no parlamento britânico a lei de auxílio aos pobres. E ele era contra. Mas onde ele vai achar justificativa na Bíblia? Eu não creio que Jesus Cristo fosse contra. Então ele não achou justificativa na Bíblia. Aí ele precisava buscar outro tipo de justificativa. E aí ele cria a teoria demográfica dele. Fala assim, ó, as populações crescem num ritmo muito superior aos recursos. Então se você der recursos extras... Opa! O que? Isso aqui? O copinho ainda sai vazio. É bom porque a gente toma coisa e não esfria. Se você der recursos extras para as populações pobres, o que elas vão fazer? Vão apenas se reproduzir, ainda mais. Então você vai estar sacrificando recursos e não vai resolver o problema. Esse é o princípio do malthusianismo. Ajude os pobres e a única coisa que você ganha é que eles vão se reproduzir ainda mais. Essa frase, ela foi pronunciada pelo próprio Bolsonaro. Mas aí, gente, o fato de ter sido pronunciado pelo Bolsonaro não significa muita coisa, porque ele é burro. Sabe, ele é um ser de inteligência limítrofe, subnormal. Mas muita gente com posição de poder, ele tinha posição de poder, porque ele foi eleito presidente da República, e muita gente com posição de poder, muitas dessas Karens, né, essas tias bolsonaristas, em grupos bolsonaristas, publicam isso sem vergonha. Muitas tiazonas publicam isso sem vergonha nenhuma. Ó, o pobre não quer trabalhar, o pobre só vai querer ter filho. A pessoa que recebe o auxílio do Bolsa Família, ele para de trabalhar, só vai ter mais filho para ganhar mais dinheiro do Bolsa Família. Esse tipo de baixaria, porque isso é baixaria, é uma baixaria. Esse tipo de baixaria você vê nas bocas imundas da extrema-direita, do bolsonarismo, sabe, dos evangélicos, dessa gente. Você vê. Então, vamos ver aqui os preços. Não, tá meio carinho demais pra mim. Então você vê muito isso, sabe? Eles acreditam mesmo nessa bobagem. Mas essa ideia, ela teve uma origem. A origem foi exatamente Thomas Malthus. Cachorro, não faz isso comigo não, que a gente vai desentender. A gente vai desentender, cachorro. Ah, meu Deus do céu, sinceramente,
sempre são esses cachorrinhos pequenos que me amolam. Sempre são eles, né? Mas vamos continuar. Então Thomas Malthus é o autor dessa ideia, de que se você ajudasse os pobres, a única coisa que eles fariam é mais filhos. Esse é o princípio da teoria liberal, crente, evangélica, do malthusianismo. Perfeito? Bom, o primeiro crítico dela é a teoria reformista, de origem marxista, dizia o seguinte: falou, olha, Malthus está errado. E deixa eu explicar por que Malthus está errado. Primeiro ponto é que as pessoas não vão ter muitos filhos porque recebem recursos extras. Entendeu? Isso não se lastreia na verdade. Tipo, não é verdade que se você der recursos extras, as pessoas vão ter mais filhos. É exatamente o contrário. Dê recursos extras e as pessoas terão menos filhos. Traduzindo, as pessoas não são pobres porque têm muitos filhos. As pessoas têm muitos filhos exatamente porque são pobres. Então, se você diminui a pobreza, você vai diminuir o número de filhos. E outra coisa, o ponto, acho que principal da crítica aqui, tem uma natureza simples. Os malthusianos, eles falam que a população cresce num ritmo superior aos recursos. Ok, falar é fácil. Agora vamos provar, vamos ver o que deu? Só um momento, deixa eu vou comprar. Então, compramos 1 quilo de lagarto, R$26. 2 negocinhos de iogurte, R$7 cada um. Vem tipo numa embalagem de 850 ml, não é 1 litro, 850 gramas. Quer dizer, né? E o que mais que eu comprei? Ah, sardinha. Comprei 3. Mas vamos continuar. Ah, não, outra coisa que eu fiz. Tava lá o povo falando merda do Lula, claro, né? Nesses ambientes. Aí normalmente eu fico calado, mas eu não. Quando eles falaram, Congresso votou uma lei para tirar o poder do Supremo, eu falei, olha, moço, isso é fake news. Na verdade é assim. Não falei nada, não, mas deixei eles desconfortáveis de falar merda na minha frente. Porque, cara, se as pessoas se sentem confortáveis para falar merda na sua frente, é porque tem alguma coisa errada. Não queria dizer, não estou julgando ninguém não, mas perto de mim ninguém fala de amigo meu. Ninguém fala de amigo meu perto de mim. Ninguém fala mal de família minha e ninguém fala merda. Se for mentira, se for opinião política, paciência. Mas mentira, fake news, não fala perto de mim não. Não deixa as pessoas confortáveis para falar mal perto de mim. Porque a questão é isso, se a pessoa se sentir confortável para falar algumas coisas perto de você, quem está errado não é elas. Quem está errado é você, né? Então, no caso, você seria eu. Então, de maneira gentil, mas firme, incisiva, eu falei que era fake news. Expliquei que a imprensa estava mentindo, que não era necessariamente bom acreditar em conversa de WhatsApp, porque a maioria também era fake news, né? A gente não sabe quem elaborou as notícias. Não falei que era eleitor do Lula, mas ficou óbvio, né? Não defendi o Lula, mas falei contra a fake news. Então, por bom entendedor, um pingue é letra e a conversa morreu. Soube levar a conversa para receita de lagarto. E aí parece que o cara cortou bem cortado. O filho dele que é o auxiliar de açougueiro. O pai é o dono e o filho atende. Gente boa, inclusive. E o moleque é esperto, cara. O moleque é esperto. O moleque ele tem uns 20 e poucos anos. Tem umas ideias políticas bestadas, mas né, é um sujeito inteligente e tal. E ele até me ensinou como é que faz molho madeira com os pedaços de lagarto que eu comprei, né? Menos mal. Enfim, vamos voltar à questão demográfica.
discutir no nível teórico, exatamente porque senão vira opinião. E a minha opinião vale o mesmo que qualquer outra opinião. Certo? Opinião é opinião. Por isso que é bom ancorar um pouco nos fatos, né? Numa teoria, por mínima que seja, a gente precisa. Porque senão a gente fica igual aqueles Quenon, né? Quenon, ou os bolsonaristas que eu tanto critico. Então vamos voltar à teoria demográfica. Nós vimos que os malthusianos, de um modo geral, eles culpam o crescimento populacional pela pobreza. Os pobres consomem recursos demais, e se você der recursos para eles, eles vão produzir mais pobre e aumentar o número de pobres, que terão que ser sustentados pela sociedade. Os marxistas falam que não. É exatamente o contrário. Não é que o crescimento populacional produz pobreza. É a pobreza que produz crescimento populacional. E tanto isso é verdade que em qualquer lugar do mundo onde a renda melhora, as condições de educação melhoram, ato contínuo o crescimento populacional diminui. Certo? Essa é a verdade. Quanto mais educadas, no sentido formalmente, no sentido formal, né? E quanto mais renda tem as pessoas, menos filhos elas têm. Essa é a primeira informação relevante que a gente precisa para a discussão demográfica não cair no quenonismo. Quanto mais renda e mais educação as pessoas têm, menos filhos elas também terão. Perfeito? Então o raciocínio malthusiano está completamente errado. Completamente errado, ele está invertido. Diante disso, os marxistas, né, falam o seguinte: se você quer combater o crescimento populacional, você tem que combater a pobreza e os baixos índices de educação. Mas como você combate a pobreza? Diminuindo a desigualdade social. E é exatamente isso que esse pessoal da Agenda 2030, que esse pessoal liberal, que os eco-malthusianos não querem. Eles não querem atacar a fonte do problema. Qual que é a fonte do problema? Qual que é a fonte do crescimento populacional excessivo? É pobreza e, portanto, desigualdade social e falta de informação. Não é muito popular, de fato não é. Já até sofri críticas mais de uma vez, em mais de uma rede social, em mais de uma plataforma, falar algumas coisas a respeito dos nossos irmãos evangélicos. Então quem vai falar não vai ser eu. Preste atenção nessas palavras aqui. O presidente Bolsonaro, o senhor já disse também anteriormente que ele teria sequestrado Deus para si. Queria que o senhor falasse um pouco, como homem religioso que é, como evangélico, como é que o senhor pretende romper essa lógica que Bolsonaro tenta colocar de que ele representa o bem? Eu digo que ele sequestrou 3 bandeiras para ele. Primeiro, que é que ele foi mais artista, que aí a gente tem que dar a mão à palmatória, que ele conseguiu algo incrível, que foi a bandeira anticorrupção. Ele que ficou 28 anos no Congresso e nunca propôs um único projeto de lei que visasse o combate à corrupção no nosso país. Podia até dizer, não, ele propôs, nunca foi aprovado, porque ele era do baixo clero. Não, ele nunca propôs um projeto de lei que visasse o combate à corrupção, mas ele conseguiu sequestrar essa bandeira para si. Segunda bandeira que ele sequestrou, a bandeira, literalmente falando, a utilização do verde e amarelo. Eu, quando adquiri a minha camisa da seleção brasileira, que eu gosto de acompanhar o futebol, eu comprei azul, para não ser confundido com a seita bolsonarista que apropriou
do verde e amarelo. E o terceiro, como você colocou, ele sequestrou Deus para si. Quando alguém se coloca como evangélico, aumentou o preconceito contra os evangélicos, que você já olha e deduz que é um bolsonarista. E só para fechar, como eu disse, eu não consigo ver qualquer semelhança entre o evangélico, de fato, entre aquilo que Cristo deixou em sua doutrina para aquilo que o presidente Bolsonaro pratica diariamente. Pronto, quem falou não foi eu. Certo? Quem falou não foi eu. Mas fica patente que um certo nível de, como eu vou falar, subnormalidade da capacidade intelectiva, né, é necessário para a pessoa ser um evangélico convicto. Ninguém é ao mesmo tempo evangélico e muito inteligente. Essa é a verdade. Ninguém é ao mesmo tempo evangélico e reflexivo. Ninguém é ao mesmo tempo evangélico e capaz de uma compreensão crítica, de uma abordagem intelectual normal das coisas. Uma pré-condição para ser evangélico, e quem falou não foi eu, é ser meio burro, certo? Ser meio alienado, ser meio incapaz intelectualmente. Tem uma certa deficiência intelectiva. Cruel, mas verdadeira. Os fatos não se opõem a mim. Não se opõem a essas palavras. Pelo contrário, os fatos as apoiam. Certo? E moralmente, bom, eu nem falo dos ateus. O ateísmo é outra coisa que tem que ser analisado em outro vídeo. Eu falo da relação entre católico e evangélico. Vai numa prisão e pergunta lá quantos são evangélicos e quantos são católicos. Pronto, só faz isso. Só faz isso. Certo? Eu não estou afirmando nada não. Só estou pedindo para fazer esse exercício. Ir numa prisão, num presídio, e procurar descobrir entre os internos qual que é a proporção de católico e protestante. Isso vai responder muita coisa, porque essas pessoas estão lá, claro, estão falando da justiça brasileira, mas normalmente é porque elas cometeram crimes, né? E bom, enfim, não precisa dizer mais nada. Todo mundo é inteligente o suficiente para chegar a conclusões sozinho. Vamos voltar com a questão demográfica. Os liberais, eles com o tempo, porque a posição malthusiana dura, ela é quase um atestado de burrice, de ignorância, de preconceito, de estupidez, né? É aquele tiozão do Zap, é aquela tiozona de meia idade, viúva, que não acha mais companhia, aquela pessoa amargurada, que essas pessoas, né? Gente desse tipo que defende a teoria de que você não pode ajudar pobre porque eles vão se reproduzir demais. O Bolsonaro mesmo falou isso. Eu acho que quando eu preciso de uma pessoa que demonstra deficiência intelectiva, falta de caráter, o Bolsonaro ele ilustra muito bem essas qualidades, né? É um burro mau caráter. Linguagem popular, né? Uma pessoa de pouca inteligência, caráter duvidoso, né? Joias, tal, mas como vocês dizem, todo mundo sabe. É público e notório. Então, não é só ele. Muita gente do lado dele tem essas ideias. Concorda, porque são pessoas que não são necessariamente muito inteligentes, né? Não tem muita cultura, não tem muito estudo, muita competência intelectiva. Então, são preconceituosas, né? Uma gente rançosa, preconceituosa, tal. Certo? É isso, essas pessoas são assim. Ok? Então, começou a pegar mal. Quer dizer, nos grupos de WhatsApp da vida,
onde essas ideias circulam, não pega mal, porque é tudo gente desse nível mais baixo ainda, né? Então você pode falar esse tipo de coisa. As pessoas, elas se sentem confortáveis vendo que a opinião delas, por mais escrota que seja, principalmente se for escrota, é compartilhada por outras pessoas. Lembra que eu falei uns minutos atrás que a conversa lá no mercadinho estava tomando um rumo estranho e eu não falei nada, mas fiz questão de deixar as pessoas desconfortáveis em divulgar e discutir fake news perto de mim? Porque é o mínimo que a gente pode fazer, e dá para fazer, deixar as pessoas desconfortáveis. A pessoa contou uma piada escrota, eu já fiz isso. É ótimo para deixar a gente escrota, desconfortável. Você fala, não entendi, você pode me explicar? Nossa, você deixa a pessoa sem gração, certo? Você deixa o clima. Infelizmente, às vezes, a gente tem que sacrificar algumas conveniências sociais, em termos de grupo, para a sociedade inteira sair ganhando. Então, deixar a gente escrota, desconfortável, você não precisa combater, você não precisa confrontar. Deixe pessoas escrotas, desconfortáveis. Isso basta. Isso basta. Experiência própria. Não confronta. Não. Apenas deixe pessoas escrotas, desconfortáveis. Funciona que é uma beleza. Porque o desconforto as pessoas lembram. Garanto para vocês que lembram. Garanto para vocês que eu nunca mais vou ter problema desses naquele mercadinho. As pessoas se lembram. Certo? Então funciona com a beleza. Você não está confrontando, você não está sendo agressivo, não está sendo violento. Você só está deixando gente escrota. Ou, não vamos dizer que todas as pessoas, né, são escrotas, são, digamos, mal informadas, levando ao crédito, desconfortáveis. É importante. Porque você não está ofendendo, você não está humilhando, isso é muito importante. Você não pode ofender as pessoas. Ninguém tem o direito de humilhar as pessoas. Isso é muito feio. Não sei o que. Não faz isso, cara. Você não ganha nada sendo agressivo, você não ganha nada humilhando ninguém. Mas deixar as pessoas desconfortáveis é uma maneira muito educada e humana de impedir a disseminação de fake news e de raciocínio escroto. Entende? Por que eu estou falando isso? Eu estou insistindo nesse ponto. Porque muita gente começou a perceber que as ideias... Eu não estou falando das pessoas de inteligência subnormal, né? Estou falando de pessoas que têm uma certa posição social e têm o que perder socialmente se começar a ser vista publicamente divulgando ideia escrota. Então algumas pessoas começaram a se sentir o quê? Desconfortáveis quando eram postas diante dos fatos. Quando ficava evidenciado no meio de todo mundo que elas estavam sendo escrotas. E aí o que essas pessoas fizeram? O que todo liberal faz, recorre à ecologia. Surgiram os ecomalthusianos. A Conferência de Estocolmo, em 1972, e o subsequente relatório Brundtland, faz o quê? Mais de 50 anos, né? Meio século. Eles validaram a Conferência de Estocolmo, a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, e o relatório Brundtland validaram os posicionamentos ecomalthusianos. Joga o verdismo no meio, pinta de verde qualquer monte de merda, que tá tudo sussa. Tá tudo sussa. Pintou de verde, tá bonitinho, tá fofo. Foi o que os liberais fizeram. Pintaram o malthusianismo de verde. A conversa passou a ser o seguinte: a população humana está crescendo demais, colocando em xeque os recursos naturais. O planeta Terra, a biosfera, o meio ambiente, os hábitats, os ecossistemas não suportam o crescimento contínuo da população que está consumindo todos os recursos naturais. Nesse sentido, o homem é o problema, certo? O ser humano é o problema.
E combater o crescimento populacional excessivo era preservar o meio ambiente, os hábitats, os ecossistemas. Uau, ficou bonito, não ficou? Deixou de ser escroto e passou a ser verde. Você não é mais um sujeito escroto com uma ideia escrota, desonesto, intelectualmente deficiente. Não! Você agora é verde. Você pegou a merda e pintou de verde. Então tá tudo bonitinho. Tá tudo eco-fofo. Certo? Combater o crescimento populacional é favorecer o meio ambiente, os bichinhos. Sabe aquele tipo de gente que prefere bicho do que gente? Vocês conhecem, eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Certeza que você conhece. Alguém que prefere bicho do que gente. Certeza que você conhece. Né? Todo mundo conhece alguém assim. Né? Então, essas pessoas se sentiram... Elas deixaram de se sentir escrotas, limitadas intelectualmente, e passaram a ser bem vistas, porque elas eram verdes. Entendeu? Eram verdes. Aí surge o capitalismo verde, as ONGs, o desenvolvimento sustentável. E a bobajaiada chegou num nível que surgiu o ecossocialismo. O ecossocialismo. Uau! Pintou de verde, problema resolvido. Perfeito? Só que os ecossocialistas, não vou nem falar deles, né? Paz entre nós, guerra aos senhores. O ecossocialismo, eu falo numa outra hora. São um problema também. Certo? Da mesma forma o identitarismo ungueiro, psolista. Por falar nisso, 10 segundos, não posso dar um minuto de silêncio, porque quem sou eu na fila do pão, 10 segundos de profundo respeito e luto para o irmão da deputada Sânia Bonfim e os 2 colegas dele. Que Deus receba as almas dele e que o 4º consiga sobreviver. Então, 10 segundos de luto em homenagem a esses seres humanos. Ok? Ok. Então, qual que é a lógica dessa gente? O crescimento humano está destruindo o meio ambiente, ecossistema, hábitat, blá, 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 blá. Só que não é assim. Mais uma vez, os liberais de inspiração malthusiana estão errados. E mais uma vez, os marxistas lançam a braba. Eles falam assim, ó, gente, não é o crescimento populacional responsável pela destruição do ecossistema. É o padrão de consumo. Não é que os pobres estão aumentando em número e está destruindo o meio ambiente, não. É o padrão de consumo dos ricos. O mundo suporta a média de um veículo por pessoa, igual nos Estados Unidos. O mundo suporta o consumo de eletricidade dos europeus. Eu vi um vídeo de uma família brasileira que está morando na Noruega. Cara, a porta deles era eletrônica. A porta, cara, que desgraça é essa? O infeliz não pode abrir uma porta. A porta tem que ser eletrônica. Você tem que gastar energia para abrir uma porta. Mas o planeta, evidentemente, não aguenta um mundo em que as portas tenham que ser eletrônicas. Isso é óbvio. Sabe? Não rola, cara. Um planeta em que a porta tem que ser eletrônica. Desgraça ruim. Não pode abrir uma porra de uma porta. Não aguenta. Então não é os pobres, o coitado que está lá no meio da floresta do Congo, da floresta amazônica, no sertão nordestino, não é ele. O que ele consome? Ele não consome nem comida. Nem comida. Eu já trabalhei no Nordeste com pessoas assim, nessa situação. Foi por isso que eu desisti de ser economista. Eu não aguentava, eu chorava. Quando eu chegava em casa, eu tinha comida. Depois de trabalhar o dia inteiro com pessoas que não tinham o que comer. Então eu posso garantir que essas pessoas não consomem recursos naturais. É a desgraça do padrão dos ricos, que tem que trocar de iPhone, que tem que trocar de celular a cada ano, que tem
PC Gamer, e tem que ter também MacBook, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter porta eletrônica. Essa desgraça de padrão de consumo de rico que destrói o meio ambiente. Quem está escravizando crianças na República Democrática do Congo são capitalistas, são empresas capitalistas do setor de produção de eletrônicos. E quem está financiando é essa gente que tem que trocar de celular toda vez que surge um novo. É o padrão de consumo dos ricos, é a porra do capitalismo, certo? O responsável pela destruição do meio ambiente. Se as empresas norueguesas, vai visitar a Noruega, é uma coisa. Deixa a Noruega te visitar. Vai visitar o Canadá, é uma coisa. Deixa o Canadá te visitar. Então, o verdismo ungueiro, o ecoverdismo, é tão filho de uma quanto os escrotos que falam que pobre quer ter mais filho para receber Bolsa Família. A diferença é que eles pintaram a escrotice deles de verde e aí tá tudo bem. Eles ficaram fofos. Aí eles são legitimados socialmente. Olha que beleza. Você pode ser escroto e fofo ao mesmo tempo. Basta pintar a escrotice de verde. Certo? Ninguém vai te questionar se você for um verdista ungueiro, um indígena da Shopee. Tá de boa. Tá super de boa, cara. Tá tranquilaço. Filina WWF. Qual que é o nome do outro? O Greenpeace. E aí tá tudo sussa. Você não vai resolver porra nenhuma. Certo? Esse é o objetivo. Lembra quando a plataforma de petróleo da British Petroleum explodiu no Golfo do México? Você viu alguém da WWF lá? Você viu alguém do Greenpeace lá? Você viu alguém dando um pio? Você não viu ninguém dando um pio? Que eles não estão para resolver. Eles não estão para resolver. Certo? Eles são aliados do sistema. Eles estão para legitimar socialmente ideia escrota e gente escrota. Entendeu? Essa é a ideia. Então, eu creio que nesse humilde vídeo nós conseguimos discutir a primeira coisa que eu vou precisar para fazer uma sequência de vídeos, às vezes um pouco polêmica. Eu evito a polêmica. Meu canal, cara, meu canal é muito zoado. Sabe? É porque eu tenho pessoas fiéis que estão aqui comigo, mas eu vou falar para vocês, né? As transmissões caem, a pessoa vai ver um vídeo, nem consegue, ou vai ver o vídeo e começa lá pelo segundo 300, certo? Então, eu sei que, né? Coisa complicada. Mas tem algumas coisas que eu tenho que falar. Mas eu também não posso entrar numa de canon, de validade de discurso de extrema direita. Então a gente vai fazer aos poucos. Esse foi o primeiro vídeo, uma sequência de vídeos que eu quero fazer para discutir alguns temas levemente polêmicos, mas que são necessários, ok? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você achar que a gente merece, compartilhe, ok? Muito obrigado.